Olá, alunos! Estamos aqui com mais uma videoaula, mais uma aula sobre frações, terceira aula já, né? E agora vamos falar especificadamente sobre os tipos de frações. A aula passada a gente viu, né, alguns tipos já. A gente viu a fração própria, né, que é aquela fração que tem o numerador, né, que é o número de cima, menor do que o denominador, que é o número de baixo. Essa é a fração própria, né? Aí a gente vê alguns exemplos, tipo um meio, né? 1/2, o 3 sétimos, que é o 3 sobre 7, o 4 nonos, e assim sucessivamente, né? Todas essas frações, nós temos o numerador menor que o denominador. Então, nós temos uma fração própria. Vimos também a fração imprópria, que é aquela em que o numerador é maior do que o denominador, né? A gente viu alguns exemplos, tipo 5 terços, o 8 meios e o 10 sextos, né? A gente viu isso aí. Todas essas aí nós temos o numerador, que é o número de cima, maior do que o denominador, que é o número de baixo. E essas são frações impróprias, né? Hoje nós veremos a fração mista e também veremos as frações equivalentes, certo? São mais dois tipos de frações. Então, vamos começar. O que é uma fração mista, né? Há frações que possuem a união de um número inteiro e um fracionário. A essas frações nós chamamos de frações mistas, certo? Então, fração mista é nada mais do que um número inteiro com uma fração. Exemplo, ó, nós temos aqui o número 2 5 terços. Isso aqui é uma fração mista, né? Nós temos o número inteiro ali, que é o 2, e temos o fracionário, que é 5 terços. Outra fração mista, nós temos o 1 quinto, né? E também temos o 2 3 sextos. Então, essas frações são frações mistas. Temos um número inteiro do lado de uma fração, certo? Aqui, ó. Todas essas são frações mistas, pois possuem um número inteiro e um fracionário. A fração a gente chama de número fracionário, ok? Aqui, ó, nós temos o número inteiro e aqui nós temos o número fracionário. Essa é uma fração mista. Beleza, pessoal? Como a gente representa, né? Ó, a representação de uma fração mista. As frações mistas estão inseridas em nosso dia a dia em diversas formas. As mais comuns são nas receitas. Eu não sei se você já viu, né? Em receita de bolo, principalmente, quando vai falar lá que é para botar meio copo de água, aí bota 1/2, né? Uma fraçãozinha, certo? Quando é apenas a metade de meio copo de água, aí bota 1/4, que é 1/4, né? E assim é, certo, pessoal? Tem várias formas de representar frações que a gente vê no nosso dia a dia. E agora vocês estão aprendendo a identificar, ok? Então vamos lá, um exemplozinho aqui, ó. Nós temos aqui uma receita, né? Não sei de que é essa receita, mas parece ser de bolo, né? Alguma coisa salgada, uma torta, alguma coisa do tipo. Mas usa aí 1 quilo de farinha de trigo, um quarto de um tablete de margarina, uma colher de chá de fermento e uma pitada de sal e um ovo, né? Nessa receita acima aí, né? A quantidade de margarina é expressa de forma fração mista, né? A gente vê ali um número inteiro e um número fracionário, 1/4, né? Esse 1/4 é a mesma coisa, tá, pessoal? É uma fração. É 1/4. Quando você vê 1/4, 1/2, é 1/2 ou 1/4, beleza? E assim sucessivamente. A barrinha significa fração, ok? A barrinha na vertical. Vertical não, diagonal, perdão. Como saber essa quantidade, né? Como eu vou saber que quantidade é essa? 1/4 e 1, né? 1 inteiro mais 1/4. Então vamos lá. A quantidade 1 inteiro e 1/4 pode ser expressa pela seguinte figura. Ó, a gente pode expressar assim, ó. 1, né? Uma barra de margarina inteira, certo? Imagina aí uma margarina inteira. E a outra, uma margarina inteira cortada em 4 pedacinhos, no qual a gente só vai usar um dela, certo? Ela inteira tem 4 pedaços, mas a gente só vai usar um, que no caso é 1/4 dela, certo? O número 1 significa que eu vou pegar
uma manteiga inteira. E o número 1/4, que é o nosso número fracionário, significa que vou pegar a manteiga inteira, dividir em 4 partes e usar apenas uma destas partes, né? O número de cima, numerador, significa a parte que eu estou usando. O número de baixo, que é o denominador, significa quantas partes o objeto, né, que eu estou cortando tem, certo? Nesse caso, a gente cortou em 4 pedaços. Então, ficou 1 inteiro, né? Sem nenhuma divisão, é uma parte única. E 1/4. Pego a segunda manteiga, corto em 4 pedacinhos e uso apenas um deles. Ok? Vamos prosseguir. Outra forma de representar essa quantidade seria dividindo as 2 manteigas em 4 partes. Se eu pegar as 2 manteigas e dividir em 4 partes, eu vou ter quantas ao todo? Quantas partes eu irei usar? Eu irei usar quantas, pessoal? Se você disse 5, você acertou, né? 5 partes serão usadas, né? Então, eu posso representar dessa outra forma. 1/4, 1/4 ou é igual a 5/4, né? Eu poderia representar como uma fração imprópria, né? Uma fração imprópria, certo? Onde o numerador é maior do que o denominador. Então, 1 inteiro e 1/4 é a mesma coisa de 5/4, ok? Eu vou usar ali 5 pedacinhos de manteiga e vão sobrar 4. Então, eu posso representar como uma forma de fração imprópria, ok? Então, vamos lá. Ambas as formas de representar a fração estão corretas. Essas aí são as frações mistas. Agora, vamos para as frações equivalentes. Vamos lá. Há frações que representam a mesma quantidade em relação ao inteiro. Essas frações são chamadas de frações equivalentes. Exemplos. Ó, se pegarmos um retângulo, podemos dividi-lo de várias formas iguais. Cada forma destas são frações equivalentes. Veja. Vou pegar aqui esse retângulo 1. Esse retângulo aqui está dividido em 2 partes, né? Sendo que uma está pintada e a outra não. Então, eu posso representar como sendo a fração 1/2, né? 1/2. Esse segundo retângulo aqui, ele está dividido em 3 partes pintadas e 3 partes não pintadas, né? Então, eu vou chamar ele de uma fração 3 pintada, né? Sobre 6, que é o total, né? 3/6. E esse outro retângulo aqui tem 2 partes pintadas e 2 não pintadas, né? Eu posso chamar ela também de uma fração 2/4, né? Por que 4 e não 2/2? Porque o número de baixo, o da denominador, é a quantidade de partes que tem no retângulo, tá entendendo? 2/4. Tá pintada 4. Então, é assim que eu expresso essa fração, certo, pessoal? Então, todas elas são equivalentes, são frações equivalentes, certo? Você pode olhar, todas elas têm uma certa equivalência. Como é que é isso? Se você dividir o numerador pelo denominador de cada uma dessas frações, o resultado é o mesmo. Fração, desde da primeira aula eu disse que fração é uma divisão. É você pegar o número de cima dividido pelo de baixo. Quanto é que é, pessoal? 1 dividido por 2. R$1 dividido para 2 pessoas, se você fizer aí na sua cabecinha ou no seu celular, vai dar 50 centavos, né, para cada uma. 0,5. Então, se eu dividir 3 por 6 e 2 por 4, vai ter que dar 0,5 também. Se der 0,5, elas são equivalentes, certo? Então, vamos ver. Ó, 1 dividido por 2 dá 0,5, né? R$1 dividido para 2 pessoas, 50 centavos para cada uma. R$3 dividido para 6 pessoas. Quanto é que é? Faça aí para você ver. Beleza? Já fez? Olha só. 3 dividido por 6 vai dar 0,5. E a mesma coisa é o 2 dividido por 4, que vai dar 0,5 também. Então, quando uma fração dá o mesmo resultado, né, quando você divide, a gente diz que essas frações são equivalentes. Elas são frações que têm o mesmo valor, certo? Equivalentes é que têm o mesmo valor. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Outros exemplos, ó. Aqui, nesse exemplo aqui, eu quero que você encontre, né,
4 frações equivalentes para a fração 2 sextos. Não, 6 meios, né? Perdão. A fração 6 meios, se eu dividir 6 dividido por 2, vai dar quanto, pessoal? Vamos lá, o primeiro passo é você dividir, né? O numerador pelo denominador. Quanto é que é? 6 dividido por 2. 6 dividido por 2 vai dar 3, né? Vai dar 3. Então, qualquer fração que eu dividir o numerador pelo denominador der 3, então essa fração ela vai ser equivalente à fração 6 meios, ok? 6 sobre 2. Então, vamos lá, vamos procurar frações que sejam equivalentes. Beleza? Vamos lá, vamos procurar. Nós temos aqui já uma, né? Ó, a primeira fração, né? Nós temos aí 18 dividido por 6. 18 dividido por 6 vai dar exatamente quanto, pessoal? A gente vai ver daqui a pouco. Mas vamos para essa daqui, ó. 9 dividido por 3. 9 dividido por 3 é 3. Então, essa fração aqui é equivalente, certo, pessoal? Ela é equivalente à fração 6 meios. Outra fraçãozinha aqui que é equivalente. 12 dividido por 4. Se você dividir 12 por 4, vai dar também 3, né? Então, essa fração 12 por 4 também é equivalente a 6 meios. A fração 5 quintos, 15 quintos, na verdade, ela é divisível também. Ela é equivalente à fração 6 meios, certo? Ó, porque 15 dividido por 5 vai dar 3. E aqui a 18 por 6 também é divisível. Também é equivalente, ok? Ó, vai dar 3, né? 18 dividido por 6 vai dar 3. Beleza, pessoal? Então, é isso. Frações equivalentes é muito fácil, né? Só é você dividir o número de cima pelo de baixo, o numerador pelo denominador, e encontrar frações que têm esse mesmo valor, o valor do resultado, certo? Nesse caso aqui, 6 dividido por 2 deu 3, e todas essas outras frações também dão 3. Então, elas são todas equivalentes, ou seja, têm o mesmo valor, ok? Frações equivalentes é isso. Como a divisão de todas elas resulta em 3, todas essas frações são equivalentes a 6 meios, 6 sobre 2, ok? É isso a aula de hoje, pessoal. Façam os exercícios, eu vou mostrar aqui como é que está o exercício, certo? Para que vocês vejam e resolvam. Então, aqui está, né, a atividade 18, quarentena. Mais uma vez, né? Vocês vão fazer aqui a atividade, certo, pessoal? Então, aí logo abaixo aqui nós temos o nome, né? Obrigatório, certo? Você bota aí seu nome. Aqui embaixo, sua turma normal. Conteúdo, né? O resuminho do conteúdo aqui, pessoal, para vocês. Quem quiser copiar, copia, certo? Quem gosta de ter alguma coisa no caderno, é bom, né? Anotar alguma coisa. Mas quem tem preguiça e não quer, né? Copiar, vai direto para as questões. Porque eu vou querer de vocês é as questões, certo? Então, vamos lá, ó. Questão 1. Qual das figuras representam a fração mista? 2 quartos. Aí você vai olhar aqui, ó. Vai olhar essas figuras aqui, a letra A, B, C e D, e vai ver qual delas representa a fração 2 inteiros e 2 quartos, certo? E vai marcar, certo? Vai marcar aí uma das opções. A número 2 é o contrário. Qual fração mista, né, a figura abaixo se refere? Você vai olhar a figura, né, aqui e vai olhar as opções A, B, C, D e vai marcar uma dessas opções aqui como sendo a resposta correta, porque de fato só é uma das opções corretas, certo? A letra 3, a número 3, na verdade, ela tem mais de uma opção correta, certo? A questão 3, ela tem mais de uma opção correta. Na verdade, são 2 opções corretas ou 3, ou vocês sabem aí, vocês olhem aí. Quais das frações abaixo são equivalentes à fração 12 quartos? Então, você vai fazer aquela divisãozinha, né? 12 dividido por 4 vai dar um resultado.
esse resultado você vai ver qual frações dessas aqui, quantas delas, né, são equivalentes, certo? Tem o mesmo valor. E vai marcar aí as que têm o mesmo valor, dá 12 quartos, ok? Só isso. Depois é só enviar e pronto, certo? Já concluiu a atividade 18. Confira suas respostas se está tudo ok. Se não tiver, corrija. E no mais é isso, pessoal. Valeu!